Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é Teorias da Conspiração. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Esse é um tema bem recorrente aí em canais de Fórmula 1, cara. O Splash Chegou já fez vídeo sobre, o Boteco F1 já fez vídeo sobre, a gente no Que Pode é Esse já fez vídeo sobre. Então eu estou copiando um canal que eu participo também. Mas enfim, hoje eu falarei de algumas das maiores teorias da conspiração da Fórmula 1. Algumas, inclusive, que vocês me mandaram lá no Twitter, cara, porque eu tinha uma listinha ali, mas óbvio, eu queria a opinião de vocês, queria que vocês dissessem algumas, porque às vezes eu esqueço. Inclusive, algumas eu vou esquecer nesse vídeo, então peço perdão. E me sigam lá no Twitter ou X, Kevin Nicolas Perfil, tá aqui embaixo, tá? E hoje é teorias da conspiração. Eu já tinha feito vídeo antes sobre efeitos Mandela e também sobre mentiras da Fórmula 1. Então, se alguma não aparecer aqui, é bem provável que ela esteja em algum desses vídeos. Tudo isso dito, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. É o seguinte, gente, eu reuni aqui 20 teorias da conspiração, que ali no meio talvez tenha alguma dentro da teoria, então talvez é mais de 20. Então vamos sem enrolação, vamos lá, vapt-vupt, agora. Começamos com o GP da Itália de 1988, que o contexto é o seguinte. Era uma temporada em que a McLaren tinha vencido todas as corridas, o domínio nunca antes visto na Fórmula 1, e onde Enzo Ferrari, fundador da Ferrari, faleceu pouco antes do GP da Bélgica. Então havia aquele clima de luto na Ferrari. E a corrida seguinte ao GP da Bélgica era o GP da Itália, em Monza, casa da Ferrari. Corrida essa que a McLaren estava dominando e parecia que seria outra vitória, mas só parecia. Isso pois o carro de Alan Prost quebrou, então a segunda posição ali já não era mais dele. E na reta final de corrida, a Ferrari foi tirando uma diferença muito grande para Ayrton Senna. E aí que vem a teoria da conspiração, onde na teoria a FIA, por conta dessa morte do Enzo Ferrari e tal, permitiu que a Ferrari andasse com a pressão do turbo acima do permitido. Por isso que eles estavam tão rápidos nesse final de prova. Tanto que quando Ayrton Senna bate no Jean-Louis Leclerc, foi um erro dele, não tem jeito aqui, não tem teoria da conspiração, é erro do Senna. O Berger já estava próximo do brasileiro, cerca de 2 segundos. No fim, foi dobradinha da Ferrari, a única vitória no McLaren daquele ano, um momento histórico na Itália. E essa foi a teoria da conspiração, acredite você ou não. E essa vai ser a tônica do vídeo, você acredite ou não, cara, até porque a maioria aqui é bobajada. Falando em bobajada, rapaz, agora é a maior de todas. O famoso sniper de Imola. Porque assim, a gente sabe, infelizmente, a Ayrton Senna faleceu no GP de San Marino de 1994. A teoria mais aceita é de que a barra de direção quebrou e depois ela, né... E aí vem a teoria do sniper. Cara, essa teoria do sniper não dá, velho. Que cara mais engraçado. Isso porque tem uma foto no capacete do Ayrton Senna que tem um buraco ali, cara. Tem um buraquinho, cara. E aí o pessoal falou, é um tiro. Não é possível! Não é possível! Na cabeça ali tinha um sniper posicionado pra matar o Senna, cara. Ali num ponto estratégico. E que a 300 km por hora foi lá e acertou o brasileiro, cara. E ainda perfurou ali... Cara, que ideia. Quando tu vai ver a teoria mais a fundo, cara, é um negócio bizarro, velho. É bizarro, assim. São os argumentos, assim, que não faz sentido nenhum. Óbvio que existem outras teorias em relação à morte do Senna, qual foi a causa, que são até que aceitas. Mas essa do sniper, gente, não dá, velho. Não dá, cara. Pelo amor de Deus. Seguindo 94, vamos com o que prejudicou o Schumacher. E que nem é tão teoria da conspiração, tá? Onde a FIA deu aquela forcinha pra Williams e o Damon Hill pra que eles chegassem na última corrida brigando pelo título com o Schumacher. E nisso nós tivemos a punição controversa para ele no GP da Inglaterra, em que ele foi punido com stop and go por ter passado o Damon Hill 2 vezes na volta de apresentação, onde ele foi desclassificado, aí reverteram a desclassificação com a desculpa mais esfarrapada da vida do Briatore, que ele falou, pô, não sabia que era pra pagar a punição agora, achei que era depois. Cara de pau. Mas depois foram pro tribunal, cara, desclassificaram ele de novo e deram 2 corridas de gancho. Algo que na época foi considerado assim um pouco exagerado. E essas 2 corridas de gancho, que terminaram em 2 vitórias de Damon Hill, foram essenciais para que o campeonato chegasse em aberto na última corrida na Austrália. Enfim, uma teoria da conspiração de que a FIA deu essa força e tal, queria prejudicar o Schumacher, mas, cara, você acha que não é tão teoria da conspiração assim?
Agora vamos para mais uma envolvendo Schumacher contra Williams. GP da Europa de 1997, aquela corrida em que ele joga o carro em cima do Villeneuve, não dá certo, mas aqui estou falando do quali, onde tanto o Villeneuve quanto o Schumacher quanto o Frentzen fizeram o exato mesmo tempo, 1:21.072. E aí começa, né, a teoria, né, de que isso daí foi tudo armado, gente. Mentira! A teoria de que esse tempo não é verdadeiro, que é fakezada, que fizeram isso aí pra poder aumentar o espetáculo e tal, que o tempo não foi esse, que ninguém ficou empatado. Não acho que seja verdade, tá? Não acho que seja verdade. Mas levanta essa teoria aí, o Villeneuve chegou a falar de que eles tinham tempo lá dos milionésimos e que isso definiria a pole, mas que no fim, como não tinha milionésimo, todos ficaram empatados e quem passasse primeiro ficava com a pole. Mas essa teoria, cara, essa teoria, de novo, acredite você ou não. Dois anos depois, 99, aqui uma, cara, que uma galera acredita legal, que é a teoria de que a Ferrari sabotou o Ed Irvine para ele não ser o campeão do mundo. Porque em 99 a briga inicial era Hackney contra Schumacher. Só que na Inglaterra o Schumacher quebra a perna e fica fora por meses, fica fora da briga pelo título. Hackney após isso começa a vacilar pra Cacilda e chega na briga Ed Irvine, até mesmo Frentzen, Coulthard. Só que o Ed Irvine era o rival real, chegou a tomar a ponta da tabela. Porém, ali na reta final, o Irvine já tinha decidido o seu destino, ir para a Jaguar. Rubinho iria para o seu lugar. E chegamos no GP da Europa, em Nürburgring, onde Irvine larga numa posição ruim, tava tentando se recuperar na prova. E na hora ali de trocar o pneu, cara, a Ferrari faz um pit stop desastroso, esquisito, os caras ali perdidos, bota ou não bota o pneu. Ei, Ferrari! Isso foi a brecha para a conspiração, onde isso daí foi deliberado, pois a Ferrari não queria correr o risco de perder, sei lá, o número 1 para a próxima temporada. Não queria que o Irvine fosse o cara que encerrasse a seca. Até porque na corrida seguinte, cara, o Schumacher faz um grandíssimo jogo de equipe para favorecer o Irvine. E vale lembrar que após esse GP da Europa, a Ferrari estava 8 pontos atrás da McLaren nos construtores. E no fim terminaria vencendo os construtores, encerrando uma das secas e ganhando, né, mais bufunfa, mais dinheiro. Fora que nesse mesmo GP da Europa, após esse pit stop desastroso, ele volta à frente do Hakkinen. E o Irvine acaba perdendo a posição por um erro próprio. Então não acho que eles sabotaram não, gente. Não, isso aí foi pura Ferrari errando mesmo. Aí a gente avança para 2007 com uma McLaren que é, enfim, todo o escândalo do Spygate, da espionagem, em que a McLaren foi desclassificada no campeonato de construtores, todo aquele escândalo de que eles estavam copiando o carro da Ferrari com informações privilegiadas. Sujeira na pista. E a teoria aqui é a seguinte: a McLaren não quis ganhar o campeonato de pilotos. Essa teoria é alimentada pois no GP da China, aquela da atolada do Hamilton, a equipe inglesa inexplicavelmente mantém o seu piloto na pista com pneus assim sem condições. Pneus em que a carcaça estava à mostra, cara. Aquele intermediário não dava para se manter na pista, o Hamilton virando bizarramente mais lento. E isso foi uma das causas para que ele atolasse lá na China. Chega no Brasil e aí dá um problema de câmbio no Hamilton que dura alguns segundos e depois ele volta mais tarde demais, ele era apenas o último. No fim termina em sétimo, mas foi o suficiente para ele perder o título. E também teve a investigação do carro do Kubica, do carro do Rosberg, que na teoria estavam com combustível em uma temperatura fora do permitido, mas que a FIA falou que não dava para provar, isso e aquilo, e falou, segue o jogo, não vai dar em nada. Dizem que a FIA e a McLaren fizeram isso aí em conjunto para poder não ganhar o título de pilotos, pois ia ficar feio uma equipe trapaceando desse jeito conquistar algo. Foi sabotagem? Foi pipocada? Você que decide aí. Lembrando que nós não compactuamos com essas teorias da conspiração. 2008, agora um imbecil mesmo, imbecil. Muito alimentada aqui no Brasil, de que o Glock deixou o Hamilton passar. Você é burro, cara. Já fiz o vídeo inteiro sobre isso, vai estar aparecendo aqui no card, pensa até em fazer um remake dele. Mas não, gente, o Glock não deixou o Hamilton passar, cara, é uma teoria desgraçada. Já começa com o fato de que o Glock quase deu o título para o Massa. Se o Glock não arrisca ficar com o pneu de pista seca, bota intermediários como todo mundo, não teria nem esperança. Ele começa a virar mais rápido ali nas voltas iniciais, começa a abrir pro Hamilton porque a pista tava mais seca que molhada. Só que chega nas voltas finais, a chuva aperta mesmo, especialmente na última. Ele vira mais de 30 segundos mais lento, tu olha on-board, cara, é insustentável, não dá pra pilotar. Então não, cara, não. Aí os caras vão falar, pô, mas jogar o carro em cima do Hamilton, pra quê? Pra que ele faria isso? Pra que uma Toyota jogaria o carro em cima do Hamilton, cara? Não faz sentido isso. Enfim, gente, se você acredita nisso, cara, assim, repense seus conceitos, tá? Vocês estão mirando na pessoa errada. A pessoa culpada é o Briatore.
Mais uma daquelas teorias que é tipo, opa, olha os bastidores da Fórmula 1, em que o Max Mosley, presidente da FIA na época, com 2009 chegando, novo regulamento aerodinâmico, novidades, tudo novo, decide fazer ali uma traquinagem, né, pra prejudicar a Ferrari e McLaren, em que na teoria o difusor duplo era ilegal, não podia, mas disse que era legal pouco tempo antes da temporada começar. Isso acabou beneficiando o Brown GP, Toyota, Williams, especialmente a Brown, que terminaria campeã de pilotos e construtores. E a teoria da conspiração é essa, de que o Mosley prejudicou Ferrari e McLaren que não tinham difusor duplo, porque na teoria seria legal, e na real era legal, e essa teoria. Não sei se é forte mesmo. Essa daqui é bacana, cara. Essa daqui é do balacobaco. GP da Espanha de 2012, vitória da Williams com Pastor Maldonado. A primeira vitória desde 2004. Uma performance histórica do Maldonado com pole. Conseguiu ganhar a posição do Alonso nos boxes, onde a Ferrari deu uma força. É mesmo? Só que depois da corrida acabar, pegou fogo nos boxes da Williams, cara. Puta vida. Tá pegando fogo, bicho! E na mente do conspiracionista, cara, esse incêndio aí, velho, é uma delícia. Porque começaram as teorias, né, de que esse incêndio foi para abafar algo. E esse algo a ser abafado era de que a Williams tinha pneus especiais dados pela Pirelli. Um presente do Bernie para o Frank Williams, que tinha feito 70 anos um mês antes. Então esse era o presente do Bernie para a Williams voltar a vencer, enfim, pneus especiais. Que pneus especiais eram esses? Eu não faço ideia. Mas essa é a teoria, de que a Williams tinha pneus especiais, por isso que ganhou, e depois botaram fogo para esconder as provas. Queima de arquivo aí, segundo a galera. Então essa é a teoria. Eu falei sobre isso no vídeo do Que Pode É Esse, cara. Essa teoria aqui é bobagem, mas é muito boa de ler. Senta que lá vem a história. De que a teoria de que o Vettel morreu e foi substituído por um sósia. Vou ler aqui. Sebastian Vettel morreu e foi substituído? Entendo o caso. O alemão Sebastian Vettel teria morrido em 14 de dezembro de 2013 em um acidente de jet ski enquanto curtia suas férias. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. A mídia tentou e conseguiu esconder o caso. Vettel foi substituído por um sósia canadense idêntico ao piloto alemão, que hoje, obviamente, representa a Alemanha na Fórmula 1 na época que ele estava correndo. A investigação aponta que a FIA, a Liberty Media, todas as equipes e pilotos da Fórmula 1 estão envolvidos nesse caso e estão acobertando essa farsa, e todos estão recebendo uma quantia para manter segredo. Seria trágico para a Fórmula 1 uma perda tão recente de um tetracampeão mundial pouco lucrativo, assim esconder a morte do Vettel. Descanse em paz. Cara, isso daqui obviamente que não é verdade, isso aqui é alguém que inventou, é fanfic, mas é muito bom pra não ser contado aqui. Isso explica 2018 aí. Agora vem uma envolvendo a Mercedes, pois entraremos na era híbrida, de que a teoria de que a Mercedes sabia antes de todo mundo o regulamento dos motores turbo híbridos para 2014, já em 2007. Que a Mercedes estava à frente das outras montadoras nesse regulamento nós já sabemos. Ela teve uns anos de antecedência ali de planejamento que deram certo. O anúncio de que a Fórmula 1 usaria motores V6 turbo híbridos em 2014 veio em 2011, mas a teoria é de que a Mercedes sabia de tudo muito antes, em 2007, e por isso teve tanta vantagem no começo do regulamento dos motores turbo híbridos. Inclusive dizem que a Mercedes estava à frente em 2026 com seus motores. Não sabemos se é verdade ou não, só vamos saber quando estiverem na pista de fato. Mas se de fato tiverem uma vantagem considerável, há a teoria de que eles ganharam ali um benefício da FIA. Como o Michael Masi fez a cagada em Abu Dhabi lá em 2021, a Mercedes não entrou na justiça em troca de algo a seu favor. E aí podia ser tanto a demissão do Michael Masi quanto, né, uma vantagenzinha ali de informações privilegiadas desse novo regulamento. Então há essas teorias aí na cabeça, você aí acredite no que quiser. Agora seguimos em 2014 com ele de novo, Sebastian Vettel. E a conspiração é a seguinte, de que ele andou mal de propósito em 2014, para que acionasse uma cláusula que o permitisse ir para a Ferrari em 2015. Não tem muito a dizer, é isso daí, essa é a teoria. Que não é tão verdade não. Ele não andou mal de propósito não, teve um azar bom, mas tava mal mesmo o Vettel. Fora que, se eu não me engano, ele teve filha também, cara, a vida familiar, então assim, teve muitas coisas ali que afetaram, não acho que foi isso daí não, tá? Outra
outra teoria envolvendo a Mercedes, que nessa época era teoria atrás de teoria, né? E a parada é a seguinte, a Mercedes teria deixado suas rivais ganharem corridas para não suspeitar aí de que tava, né, fora do regulamento. E o que na teoria sustenta isso é de que, por exemplo, o Toto Wolff ficou pistola quando perdeu o GP da Austrália em 2017, mas no GP da Malásia em 2015 ele tava tranquilo. A Mercedes realmente tirava o pé, como toda equipe dominante faz, para poder não levantar suspeitas, mas assim, entre 2014 e 2016, a Mercedes perdeu 8 corridas. O GP do Canadá de 2014, que deu problema nos carros de ambos, o GP da Bélgica, onde o Rosberg toca no carro do Lewis Hamilton, os dois se lascam, o GP da Hungria, que foi uma loucura, cara, chuva, volta a chuva, estratégia errada, problema, isso e aquilo. Indo para 2015, teve o GP da Malásia, que foi uma estratégia perfeita da Ferrari, que não era um carro tão lento assim não. A Mercedes era muito dominante, mas a Ferrari era muito boa. O GP da Hungria de 2015, em que o Vettel larga muito bem, as Mercedes se enroscam, se ferram um bocado. O GP de Singapura, que eu já falo. O GP da Espanha de 2016, em que os dois se tocam, os dois se batem. E o GP da Malásia, que o motor do Hamilton estoura e o Rosberg se ferra na largada. Então assim, gente, não, tá? Não. Essa é da boa e para piorar temos poucas informações até hoje. Pré-temporada de 2015, Fernando Alonso e sua nova equipe, a McLaren Honda. E num dos dias de testes em Barcelona, ele na curva grande, de repente perde o controle do carro lentamente, bate no muro e... algo grave. Um acidente na teoria normal e inofensivo fez ser transportado de helicóptero, cara. Meu Deus, o hospital ficou fora da primeira corrida. O que aconteceu com Alonso? E aí começaram as teorias. E eu falarei aqui da mais absurda. Onde no hospital ele acordou e perdeu a memória. Algo confirmado pela McLaren, de que ele teve um pouco de perda de memória ali, né? Uma concussão. Mas isso na imaginação do conspiracionista é um estrago. Aí começaram a falar as paradas, as teorias, né? Onde o jornal El País publicou que o Alonso tinha acordado achando que estava em 95, pilotando kart e sonhava em ser piloto de Fórmula 1. Ele chegou a fazer uma piada, inclusive, depois, ali nas redes sociais, o Alonso. Mas essa teoria ficou, começaram a dizer que, meu Deus, o Alonso agora, cara, né, na cabeça dele tá com, sei lá, 20 e tantos anos, por isso que ele não envelhece. E se alguém falar piadinha de Alonso Hulk, de Alonso novato, vai ser banido aqui. GP de Singapura 2015, eu falei que eu ia falar dessa corrida, que é uma corrida esquisitíssima da Mercedes. Nível Red Bull no GP de Singapura de 23. Do nada, a Mercedes estava dando nada. Nada. Ferrari estava mais rápida, Red Bull estava mais rápida e a Mercedes estava sofrendo, especialmente com os pneus super macios. E a teoria é de que a Pirelli deu pneus especiais para a Mercedes nesse GP. Só que diferente da teoria da Williams, esse daqui botou a Mercedes para baixo. Todo mundo com pneu legal e só a Mercedes com pneu ferrado. Por isso eles foram tão mal em Singapura, ao contrário das outras corridas. Não sei se é verdade, mas enfim, tá aí, né? Tá no ar. Essa daqui é loucura, cara, porque, gente, pelo amor de Deus, cara, não é nem permitido. GP da Malásia de 2017, aquela maré de azar terrível do Vettel, em que no qual ele teve um problema de motor e nem volta fez, enquanto o Raikkonen foi o segundo. Vettel, inclusive, que trocou tudo de seu carro, né, já ia ser o último. Mas aí vem a teoria, porque na corrida o Raikkonen não larga por um problema de bateria, enquanto o Vettel sai lá de trás e termina numa ótima quarta posição. E qual é a teoria? É de que a Ferrari trocou os carros de seus pilotos. Eu larguei. O carro do Kimi foi pro Vettel, o carro do Vettel foi pro Kimi sem a FIA perceber. Ah, isso aqui já é loucura, gente. Aí já é loucura, cara. O problema nem é o mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Em 2020, GP de Sakir. Lewis Hamilton, campeão mundial, heptacampeão mundial, ficava de fora daquele GP por conta de uma Covid. Para o seu lugar viria George Russell, a promessa da Williams e da academia da Mercedes, onde logo de cara o Russell fazia um final de semana espetacular. Quase tirou a pole do Bottas no quali e na corrida tomou a ponta e até então estava dominando a prova. Até que Jack Aitken causa um safety car e a Mercedes faz uma atrapalhada gigantesca nos boxes, colocando
colocando o pneu do Bottas no Russell, que é ilegal, ele teve que parar de novo. O Bottas, por conta disso, ficou com os mesmos pneus usados, perdeu tempo. Russell tentava se recuperar, tava ali na caça ao Pérez, até que o slow puncture, né, um pneu furado ali lentamente, o fez ir para os boxes de novo e tirou a chance de vitória. Aí, bicho, nada normal na Fórmula 1, nada normal, tem sempre um motivo. A teoria de que não tinha pneu furado coisa nenhuma e de que eles fizeram isso para não expor de que aquela Mercedes era muito boa e que o Hamilton é uma fraude, ou para não humilhar o Bottas, tá ligado? Essa é a teoria, eu não concordo, cara, acho absurdo, mas, né, se você quiser acreditar nessa loucura, acredite você aí. Agora a gente avança para 2021 com o GP de Abu Dhabi, mas não tem nada a ver com o Michael Masi aqui. Que logo de cara eu já aviso, não acho que ele manipulou alguém, que fez algo para, meu Deus, para favorecer tal piloto, ele só foi um jumento mesmo. Como ele se mostrou o ano todo, um cara que não sabia ler regulamento. Mas enfim, a teoria aqui não tem nada a ver com isso, e sim com Mick Schumacher e Nicolas Latifi. Pois vale lembrar, a causa disso tudo foi uma batida de Nicolas Latifi no final de prova, onde tudo isso começa numa briga dele com o Mick Schumacher, onde o Mick Schumacher joga ele ali pra fora, enfim, né, briga normal de corrida. Metros depois, o Latifi perde o controle ali embaixo do hotel e bate, causando safety car, que pra início de conversa não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Dificilmente isso realmente causou a batida do Latifi, foi algo separado. E a teoria de que o Mick Schumacher fez isso com o Latifi para ele bater, causar o safety car e prejudicar o Hamilton, para que o inglês não superasse o seu pai em títulos mundiais. Teoria sem pé nem cabeça, tá? Convenhamos. Coisa maluca. Agora vamos para 2025, que pelo amor de Deus, gente, essa daqui, cara, é o que me deixou irritado, é que não foi só o pessoal em rede social, maluco que sempre tem, né? Na transmissão falaram isso, pelo amor de Deus. GP do Qatar de 2025, André Kimi Antonelli errou sozinho, com isso o Norris ganhou a posição essencial para ele ser o campeão no fim das contas por 2 pontos, afinal ele ganhou aí 2 pontos. E aí, graças ao rádio do Gianpiero Lambiase para o Verstappen, insinuando que o Antonelli tinha dado a posição, começou a teoria, né? Começou a conspiração, começou a loucura. Porque o Antonelli tinha motores Mercedes, a McLaren também tinha motores Mercedes. E aí ele abriu pro Norris passar, porque tinha motor Mercedes. Só isso, gente. O ser humano se perdeu, o ser humano não deu muito certo, na verdade, parece. Velho, se ele quisesse dar a posição de verdade, teria feito algo mais simples. E não uma traseirada na entrada e na saída de curva, difícil pra caramba, cara, que se ele perde o controle ali, já era. Nenhum piloto arriscaria fazer isso daí para dar uma posição, cara. Faria algo mais simples e com menos risco. Fora que, por que ele daria a posição só na penúltima volta e não nas outras 7 que o Norris estava com o DRS aberto? Cara, não faz sentido nenhum essa teoria, velho. Não faz sentido nenhum, cara. Ele não deu a posição. O Antonelli errou, cara. É erro, gente. Como ele errou também na temporada inteira. E seguindo 2025... Falaremos agora de McLaren e Oscar Piastri, que a McLaren estava sabotando o Piastri, mas dá pra englobar várias, pois isso é algo repetido várias vezes na história da Fórmula 1. Tem 2007 com a McLaren sabotando o Alonso, tem 2016 que na teoria a Mercedes estava sabotando o Hamilton porque o Rosberg era alemão e a Mercedes era alemã, 2010 de que a Red Bull estava sabotando o Weber. Essas teorias de sabotagem existem desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1, cara, assim, não é novidade. Mas a desse ano não tem sustentação. Não tem sustentação. Começaram com isso depois do GP do México, que ele fez um quali assim esquisitíssimo, só sendo o 8º. Mas assim, gente, ele fez uma volta ruim, ele foi mal nos apex das curvas, ele perdeu muito tempo nas curvas. México, Estados Unidos, Las Vegas, ele nunca andou bem lá. Só foi chegar em pistas em que ele de fato andava bem que o Piastri voltou a ser o Piastri. Aí a gente fala, Baku, cara, erro dele no quali e na corrida. Singapura foi um toque de corrida. Estados Unidos na sprint, erro dele, ele foi lento. Brasil foi erro dele no quali e na corrida. Aí chegamos a ter teorias de tipo assim, ó, meu Deus, depois do quali da sprint, os mecânicos não aplaudiram o Piastri. Sendo que depois de mostrar o replay, eles aplaudiram. E vou além, cara. Esses daí eram os mecânicos do Norris, não era do Piastri não, era do lado do Norris da garagem. Que também não fizeram lá esse escasseio quando o Norris fez a pole no quali da sprint. Então tem umas teorias assim que não tem sustentação, gente, não tem, velho, não tem. Então assim a gente finaliza o vídeo de teorias da conspiração da Fórmula 1, as maiores. Se faltar alguma, coloque aqui nos comentários, tá? E fique à vontade para acreditar ou não acreditar em algumas dessas daí do vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera também. Tem na descrição o nosso Discord
Instagram, primeira fila F1 e o Twitter, que é Vinicius F1, tá? Aqui tem os membros, tá? Muito obrigado aí aos membros do canal. Muito obrigado mesmo a todo mundo que é membro. Coraçãozinho aqui, ó. Tamo junto. Se quiser virar, botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser show, se não quiser, beleza, fique à vontade. Sugestões, comentários. E é isso. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Falou.